Deuteronômio capítulo 6, sugiro que você grave esse texto para que você possa meditar em casa, pensar sobre ele. Nós estamos no mês que geralmente as igrejas batistas trabalham como um mês voltado para as famílias, né? E resolvi esse mês trabalhar conversas a partir da Bíblia Sagrada sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. No primeiro culto, que foi domingo passado, tem inclusive a mensagem disponível para vocês, conselhos para os pais sobre a espiritualidade dos seus filhos, e hoje nós continuaremos a falar um pouco sobre isso. Gostaria de olhar para nós como pais, como família, e olhar para a palavra de Deus. Como eu disse anteriormente para vocês, a Bíblia tem muito o que dizer sobre o nosso lar, muito o que dizer sobre a nossa vida em família, muito o que dizer sobre como nós devemos ser, como nós devemos agir, o que é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade. E isso está muito claro na Bíblia Sagrada. Mas como eu disse também na mensagem passada, vai do interesse de cada um, né? Porque há muitos pais e irmãos crentes, mas que não dão a mínima porque a Bíblia fala a respeito de família. E o mundo já faz assim, né? O mundo não quer saber o que Deus pensa a respeito de família. Cada um vive seu próprio sistema de mundo, cada um cria o seu próprio mundo, alicerçado nos seus próprios sentimentos, desejos e achismos. E leva isso como regra. Quando nós que servimos ao Senhor, ao olharmos para a palavra de Deus, em tudo na nossa vida, percebemos que se não for Deus, o edificador do nosso lar, se não for Deus quem haja em nossa vida, em nossa casa e principalmente na nossa família, não adianta. Como diz o Salmo 127, que inclusive nós usaremos hoje, e é muito usado na casa de muita gente que quer que a bênção de Deus se estenda para a sua família. Ele abre no Salmo 127, ou decora esse versículo, esses textos que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o trabalhador, né? Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não cuidar. Em vão a gente constitui família, se não for o Senhor a edificá-la. A razão é muito simples, porque a gente um dia descobre que, por mais que a gente tenha lutado para que tenhamos sustento financeiro e assegurar-nos um lugar bom para morar, uma estabilidade para que a gente possa ter saúde para desfrutar com os nossos filhos e com os nossos cônjuges, ou desfrutar pessoalmente, um dia a gente descobre que o nosso dinheiro não é capaz de bancar a nossa saúde. Que o tanto que a gente gastou, né, acordando cedo, dormindo tarde, que tudo aquilo que a gente se empenhou não é capaz de sustentar o nosso desejo, o nosso projeto. Somente Deus. Um dia a gente descobre que a realidade do ser e viver, somente Deus. Por isso, queridos irmãos, antes de começar essa mensagem, quero de novo lembrar vocês. Olhem para Deus para saber como constituir família. Olhem para Deus para saber como a gente deve ser como pai, como mãe, como nós devemos viver como família do Senhor. Nós temos mensagens assim no YouTube, por exemplo. Precisa-se de pais espirituais, é uma delas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma delas. Está lá na playlist. Falamos muitas coisas. E hoje eu ofereço mais um texto significativo e importante que eu gostaria de deixar por poucos momentos, porque hoje o culto especial é das nossas crianças, em homenagem às nossas mamães. E eu queria, em poucos momentos, olhando para esse texto, dar mais conselhos e fazer, na verdade, mais lembranças a respeito do que Deus diz ao nosso respeito sobre a criação dos nossos filhos. Estão aí ligados, amém? Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso número 1, leio. Pode colocar vir para a gente, para quem não tiver a versão, quiser olhar aqui no telão, todos os textos pode publicar, tá bom? Preste atenção, tá? Que são poucos momentos. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Palavras de Deus a Moisés, e Moisés passando para o povo. Eu vou ler interpretando para os irmãos, tá bom? Pode ser? Que facilita às vezes a leitura. Moisés chega para o povo e diz: olha só, tenho algo para entregar para vocês, que é a lei, que são os decretos e as ordenanças
De quem, Moisés? Quem está nos ofertando isso? Deus. E Deus me deu para lhes dar. Não sou eu que estou lhes dando, é Deus. Essas palavras são de Deus. Então diz para nós, Moisés, qual é a ordem de Deus? Moisés diz assim, olha, Deus me deu para que eu ensinasse a vocês. Ele não simplesmente me deu para entregar, para que vocês saibam, mas esse papel eu estou lhes dando de forma a os ensinar, ou ensinando vocês sobre essa lei, sobre esses decretos e tudo aquilo que Deus disse, verso número 1. E qual é a razão? Por que a gente recebeu de Deus essas ordens? Para que vocês cumpram na terra para o qual estão indo, para dela tomar posse. Quem sabe da história bíblica, sabe que Moisés foi levantado por Deus para tirar a família hebreia, como agora um povo, e vai se tornar povo ao sair da escravidão do Egito, vão ser um povo, porque agora eles são autônomos, eles não são mais escravos, eles não estão mais supervisionados por um regime, eles não são mais obrigados a viver do jeito egípcio, agora eles estão livres. Mas não temos uma casa, mas a promessa de Deus em Moisés é tirá-los dali e levá-los para uma terra que mana leite e mel, que aqui é a terra onde eles estão indo para tomar posse. Eu queria fazer uma transposição à nossa realidade e o nosso tema. E a pergunta que eu fiz para vocês na semana passada foi: quem quer aqui que os filhos sejam felizes? Quem quer aqui que os filhos conheçam o Senhor? Quem quer aqui que os filhos não apenas conheçam ao Senhor, mas tenham uma relação com Deus, temam o Senhor, sejam salvos por Deus? Quem quer aqui que os filhos vão para o céu? Quem quer aqui que os filhos vivam felizes, desfrutem a vida aqui e tenham uma vida longa? Quem quer que os filhos vivam muito? E a grande maioria, acredito eu, que responde no íntimo: eu quero, pastor. Quando a gente olha para o texto, o Moisés diz: Deus me deu essas ordenanças para passar para vocês, para ensinar a vocês. E isso é por causa de um objetivo: a terra que vocês tomarão posse. Pegando emprestado essa expressão, diferentemente de um lugar onde eles estão indo, coloquem essas perguntas que eu acabei de fazer para vocês. Muitos de nós trabalham para que os seus filhos tenham o melhor. Muitos de nós trabalham para que possamos juntos criar um ambiente de família adequado, bom. Então nós nos dedicamos. E isso é para nós uma terra prometida. A terra onde a gente tem leite, mel à vontade, onde os nossos filhos são submissos, onde os nossos filhos nos amam, onde nós caminhamos juntos, onde nós desfrutamos de uma realidade de uma família feliz, onde a gente não precisa ficar dizendo para os nossos filhos: temam ao Senhor, porque eles olharão a Deus com amor. Talvez isso seja uma terra prometida para muita gente. Talvez, se não é para você hoje, um dia será, como muitos papais e mamães que hoje chegam e dizem assim para mim: pastor, vai conversar com meu filho, vai conversar com a minha filha, ore pelo meu filho, pastor, me ajude em oração pela minha família, porque eles estão longe do Senhor, eles estão longe de Deus. Agora, os filhos já estão adultos, agora, eles já estão escolhendo caminhos e que os pais não gostariam. Agora, nesse momento, o desejo desses pais é que os filhos estejam diante do Senhor. Mas antes mesmo de estarem diante do Senhor, eles querem que os filhos saiam dos seus maus caminhos. Eles não querem ter filhos que sejam apedrejados, mortos, presos, chacotados, amaldiçoados. Eles não querem que os filhos sofram. E a gente sabe que nós, como pais, por pior que sejam os nossos filhos, nós não queremos que eles sofram. Isso é uma realidade da nossa experiência de paternidade e de maternidade. É só você olhar no dia de visitação na cadeia, você vai ver quantas mães estão ali, firmes e fortes. Não deixam de julgar a atitude do filho, mas não deixam de amá-los e cuidar deles, mesmo o caminho decidido deles serem contrário a elas,
e sofrerem tanto em razão dos seus filhos. Só que a conversa que eu estou trazendo para vocês como família, e nós como servos de Deus, é para que a gente não espere chegar lá. Porque há todo um trajeto, há todo um caminho, a saber, há todo um período de formação de caráter, de ser humanidade, que nós recebemos apenas de um lugar, que é a família, que são das pessoas íntimas, que é do nosso pai e da nossa mãe. Aquilo que de mais precioso, mais básico, mais firmador de personalidade, a gente constrói é no ambiente da família. A gente constrói é no nosso relacionamento mais íntimo. E aqui nós estamos falando de uma realidade de pessoas que servem ao Senhor ou que creem em Deus. Que, teoricamente, é justamente o que faz com que nós, principalmente os nossos filhos, conheçam Deus, não na escola, nem na escolinha bíblica dominical, nem no tio da esquina, mas conheçam Deus em casa. Conheçam Deus a partir da minha vida com Deus. Conheçam Deus e perguntem sobre Deus a partir de tudo que nós vivemos. Porque eu vivo Deus e eles olhando para mim, e é assim que eu desejo, porque é assim que foi a minha experiência em casa, ao ver as situações difíceis na minha casa, ao ver as incompreensões, as incertezas, e a nossa fé sendo colocada em xeque, que perguntando para o pai, perguntando para a mãe, ou mesmo nem perguntando, mas vendo a atitude deles, pude perceber, e é revelado a mim, que existe um Deus que está presente nas nossas crises, que existe um Deus que está presente nas nossas dificuldades, que existe um Deus que tem vida para a gente viver e não nos deixou aleatórios, mas disse como nós vamos viver, diante do mal, da maldade. O que é que nós temos que colocar em prática? O que é que nós temos que valorizar? Tudo isso se construiu em casa, tudo isso nós construímos em casa. Por isso que na mensagem passada, foi só isso. Eu disse assim para os irmãos: pessoal, quem quer que os filhos sejam felizes, tenham uma vida longa e próspera? Todo mundo. Eu quero, pastor. Aí a pergunta que eu fiz em seguida é: o que é que vocês estão fazendo para isso? O que nós, como pais, estamos fazendo para isso? Porque a formação espiritual dos nossos filhos começa a partir das nossas vidas, começa em casa. E como é que funciona isso? Como é que é formado a espiritualidade no coração dos nossos filhos? É a partir da nossa responsabilidade. Que eu disse na semana passada, que a responsabilidade da educação espiritual dos filhos são dos pais. O que significa isso? Quando a gente teve os nossos filhos, nós recebemos com ele uma missão. E a missão é de formá-los, criá-los, cuidar deles. Nós não somos aqueles que só têm filhos para amamentar. Nós somos aqueles que têm filhos para fazê-los crescer, desenvolver e, fortalecidos inteligentemente, vão enfrentar a vida que vem pela frente e que você, papai, você, mamãe, sabe que não é fácil. Por isso que na semana passada eu disse: não oculte dos seus filhos o evangelho. Por quê? Porque eles não vão receber em lugar nenhum. Pessoal, gravem isso, que é uma experiência que eu tenho e que vocês provavelmente têm, mas tragam a consciência. Pensem bem, os nossos filhos, eles estão diante do mal, da maldade, que está afetando tudo e todos em nós. Pensa aí, você que teve base, você que aprendeu a Bíblia, você que teve experiências com Deus, que foi fortalecido com Deus, diante do mal, a gente dá aquela balançada. Quando a gente tem chão, a gente é afetado pela tribulação. Ou, fazendo uma comparação simples, a gente é afetado pela tempestade. Vem furacões sobre nós, vem chuva de vento, vem granizo, vem guerra, mas a gente tem base. E mesmo a gente tendo base, muitas vezes a nossa casa rui, muitas vezes o nosso coração balança. Agora pensem bem, diante do mal, da maldade, da tribulação, e a gente tendo base, a gente olha para o mal, e mesmo na incompreensão, a gente consegue discernir o bem e o mal, porque um dia nós tivemos um encontro com Cristo, um dia nós experimentamos em casa, como, hoje não tem como eu contar as minhas experiências, conto algumas na quinta-feira, em que a incompreensão quando chegou em casa,
A nossa confiança em Deus era a única coisa que bastava. E foi ela que resolveu. E não foi um dia, não foram 2 dias, foi um ano. Um ano inteirinho de incertezas, incompreensões. E Deus simplesmente resolve. Porque era Ele que iria resolver. E o que foi o nosso papel, além da incerteza, além de olhar para o mundo mal, além de falar, essa vida é uma desgraça, além de tudo isso, a gente teve que confiar. A nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus prova, mais uma vez. E aí a gente percebe que no vale da sombra e da morte, quem está conosco é? Quando é que a gente descobre que Deus está no vale da sombra e da morte? Quando a gente está passando por ela. Nós experimentamos isso. Só que, como eu disse para vocês, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Só que será que o melhor para os nossos filhos é dar tudo aquilo que nós não tivemos? Ou dar tudo aquilo que nós recebemos? É só você olhar para a sua casa, é só você olhar para a sua vida. E o melhor de tudo, olha para o lado, né? Talvez não aqui, mas olha as circunstâncias, porque é muito melhor do que aprender com os nossos erros, é aprender com os erros dos outros. Né? Você olha e percebe que crianças, meninos, meninas, como os nossos filhos, estão sofrendo tanto neste mundo, e por uma razão bem simples. Porque quando vem um problema, por mais simples que para você falar, mas isso é bobeira, para o nosso filho, está sendo uma questão de vida ou morte, pessoal. Está faltando base. Se nós que temos base, balançamos diante do mal, o que dirá os nossos filhos que estão sem base? Porque não receberam, não foi formado. Por isso que a Bíblia fala que a responsabilidade é nossa. Nós lemos esse texto e eu vou citar para vocês. A responsabilidade não é da igreja, não é do seu pai e da sua mãe, é sua, de fazer com que o seu filho ame ao Senhor da forma como que você ama. A responsabilidade é nossa. E lendo alguns textos muito importantes que a gente gosta de usar, por exemplo, Provérbios capítulo 22, verso número 6, a gente gosta inclusive de citar isso sempre, quando os nossos filhos nascem, ou quando a gente vem apresentá-los na igreja, né, num culto como esse, a gente coloca Provérbios 22, 6, ensina, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando for velhinho não se desviará dele. A gente toma para nós que trazer os nossos filhos para o ambiente da igreja vai fazer deles crentes. Eu já disse em outras mensagens e repito mais uma vez. Você já perguntou sobre a fé do seu filho? Você já perguntou sobre aquilo que ele crê? Você já visitou o coração do seu filho para saber o que ele pensa a respeito de Deus, o que ele sente a respeito de Deus, o que ele sabe a respeito de Deus? Quais são as experiências que ele teve com Deus? Ou se não existe nada ali dentro? Isso é imprescindível, porque ninguém vai fazer isso. E como eu disse na mensagem passada, e retomo de novo, não deixe para que quando chegue outros, o mundo, no embate com seu filho, eles aprendam. É muito melhor o seu filho aprender com você, que disciplina porque ama, que corrige porque ama, que se dedica e o ajuda, insiste porque ama, do que o mundo. Porque o mundo não tem misericórdia. O mundo não bate para que você aprenda. O mundo bate para que você sofra. O mundo não atira para que você viva. Atira para que você morra. Não são as pessoas ao redor e não é este mundo que vai amar os nossos filhos. Somos nós. Dou graças a Deus porque meu pai me obrigava a ir para a igreja. Cansei de ir obrigado para a igreja. Meu pai até do púlpito, meu pai é pastor, para quem não sabe, né? Um dia eu junto com a molecada no primeiro banco, conversando a horrores, né? E o meu pai é aqueles, né, bem gentis, Rodrigo, cala a boca, né? Do púlpito, uma vergonha imensa. Mas é o filho do pastor, tem que mandar calar a boca mesmo, né? Não, mas foi algo que hoje eu dou graças a Deus, porque eu não venho mais para a igreja obrigado. Um dia alguém precisou me ensinar que existe valor nisso. E quem vai dar valor nisso são as pessoas que nos amam e que nos ensinam a dar valor. Pensa aí, qual é a obra que você está construindo no coração dos seus filhos para que eles amem o Senhor e obedeçam aquilo que Deus deixou para viver? Ou igreja é opção, ou igreja é um lugar que a gente vai.
que um dia, quando a gente não tem nada melhor para fazer, a gente vai. Igreja está dentro dessa expressão que o Moisés utilizou. Essa é a lei, coloca para nós, Vi, deixa na tela. Essa é a lei e esses são os decretos, para que vocês aprendendo, ensinem e passem para os seus filhos. Pessoal, existe um caminho a seguir. Culto não é opção, culto é relacionamento com Deus. Nós aprendemos a cultuar, nós aprendemos a adorar, nós aprendemos a louvar o Senhor, nós aprendemos a nos alegrar em comunhão, a servir ao Senhor, nós aprendemos a entregar a nossa vida, o nosso tempo, justamente onde? Com os nossos pais. Somos nós que fazemos com que os nossos filhos cultuem ao Senhor da forma como se deve. E aí, vou sugerir mais um texto, mas nesse de Provérbios, capítulo 22, verso número 6, a nossa mentalidade é, vou trazer meu filho para o ambiente da igreja. Então, até quando ele for velhinho, não se desviará dele. Se acha mesmo que isso é educar? Se acha mesmo que isso é inculcar? Você acha mesmo que os seus filhos, só porque estão no ambiente, porque às vezes eles estão até conversando, estão falando de outras coisas que está completamente fora, aleatório daqui, a mensagem da palavra de Deus está passando direto, não está alcançando o coração deles, mas porque eles estão aqui está tudo bem, não está tudo bem. Um dia nós saberemos, porque um dia a gente vai falar, mas eu te levei para a igreja, moleque. Um dia você vai olhar e vai falar assim, mas eu não te levei, não te ensinei. Não. Porque eles não aprenderam a se relacionar com essa palavra, aprenderam a valorizar outras coisas. Que coisas são essas? E aí eu quero citar para vocês que o texto fala para a gente, não é que os nossos filhos, tudo aquilo que a gente ensinar para eles, eles sempre vão viver. Não é isso que o texto nos diz. A gente precisa entender isso bem preciosamente. Quantos aqui não conhecem pessoas que foram ensinados, tiveram um ótimo ensino, receberam um melhor ensino, mas eles são completamente diferentes daquilo que receberam em casa? A minha família tem mais notícias importantes para mim com relação a isso do que qualquer outra coisa. Na minha casa, recebemos um ensino, cada um vai para um lado, cada um decide a sua própria história, mas a grande questão é, será que a gente recebeu em casa? Porque as nossas decisões futuras dependem das nossas bases, mas as nossas bases, elas firmam passos, mas elas não são capazes de nos segurar no próprio ensino, porque um dia, nossos filhos, assim como nós, decidimos por nós, decidimos pelo caminho que iremos seguir. E o que eu estou dizendo e repetindo para os irmãos é, se tendo uma base, ainda a gente faz as escolhas diferentes das quais a gente recebeu, imagine se a gente não tiver base nenhuma. A responsabilidade da base, do conhecimento de Deus e do exemplo de uma relação com Deus vem de nós. E aí, quando o texto fala assim, que ensina a criança no caminho que deve andar, que quando for velhinho não se desviará dele, eu vou citar um exemplo. Quantos velórios eu já não fui, em que naquele momento, velório da mamãe, o filho que não serve a Deus mais, que já abandonou Deus há muitos anos, que vive uma vida dissoluta, não tem nada a ver com aquilo que recebeu em casa, mas essas pessoas receberam e tiveram uma base. Quantos de vocês não ouviram a mesma coisa que eu? Cansei de ouvir isso. A pessoa está lá e vai homenagear a mãe e fala assim, minha mãe sempre dizia. Você pode até não falar no dia do velório da sua mãe, sobre aquilo que você aprendeu, mas provavelmente alguém que você sentar do lado dela e sempre na sua vida, alguma coisa vai acontecer e que você vai lembrar, minha mãe sempre dizia isso, não faça isso, meu filho, não viva dessa forma, meu filho, minha mãe sempre me perturbava, a gente sempre tem uma coisa que a mãe perturba e que grava, né? Eu não vou contar da minha, né? Porque eu estou homenageando ela aqui, mãe, te amo, um beijo. O que acontece? A gente sempre vai lembrar, mesmo que a gente não siga, mesmo que a gente não viva, mas aquilo que de precioso a gente tinha do nosso pai, da nossa mãe, aquilo que de mais sagrado, mesmo que a gente desconsiderou, mesmo que a gente rejeitou, mesmo que naquele momento a gente achou que era a pior coisa do mundo, ai que mãe chata, que pai chato, quero ir embora de casa, quero viver a minha vida. Um dia, todos nós lembramos das coisas mais importantes que a gente recebeu em casa.
Por isso, não deixe de falar para os seus filhos e não deixe de perturbá-los a respeito daquilo que é bom, daquilo que é excelente, que é a palavra de Deus. Ensinar os nossos filhos para que até quando eles forem velhinhos, não se esqueçam dele, não desviem-se desse caminho, não quer dizer que eles não estarão, não quer dizer que eles estarão servindo ao Senhor, mas quer dizer que tudo aquilo que eles receberam vai estar lá. E o caminho torto que eles receberem, ou que eles começarem a viver, eles vão lembrar de todo o caminho certo que você produziu, de tudo aquilo que você ensinou. E isso é o que o texto vai dizer. Outra coisa muito interessante é o Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são graça de Deus sobre as nossas vidas. Uma aljava. Ali tem um contexto, né? Que o contexto é que quanto mais filhos, melhor, porque garantiria, né, a aposentadoria não era o INSS, eram os filhos, certo? Naquele contexto. Era algo maravilhoso. Tinha descendência, tinha sustento, tinha proteção contra o inimigo, porque era uma outra realidade. Por isso que os filhos são herança do Senhor, e ali o texto vai dizer que ele é muito abençoado, uma família que tem muitos filhos. Porém, essa expressão, filhos são heranças do Senhor, um presente que Deus dá, a gente como servo de Deus, e muita gente toma simplesmente como, Deus me deu, obrigado, é o presente, é meu, Deus me deu, agora é meu, eu faço dele com o que eu quiser. Obrigado, Senhor, pelo presente que o Senhor me deu. Aí você vira as costas e vai embora. Que é o que a maioria faz, por exemplo, quando apresenta bebê na igreja. Apresenta bebê na igreja, apresenta para Deus, vai embora e nunca mais pisa o pé. Nunca mais chega aqui e ensina a criança no caminho, não. Já entreguei para o Senhor lá, já fiz a minha parte. Esse é o nosso problema. E eu queria lembrar vocês de algo muito importante que talvez a gente não reflita sobre isso. Se você pegar essa palavrinha herança, no texto do Salmo 127, tem 3 possibilidades ali, mas eu vou citar a primeira e a última. A primeira é propriedade. Herança do Senhor, propriedade. Em último, terceiro, herança, presente. Sabe o que isso quer dizer? Salmo 127, verso número 3. Obrigado, Vi, você está fera. Coisa que a gente não percebe. Que os filhos vieram de Deus. A melhor, talvez, colocação que eu poderia colocar a considerar sobre herança seria: Deus nos doa os filhos. Os filhos estão conosco, mas nós não somos donos dos nossos filhos. E muito menos do que o povo que quer achar que o governo também é dono. Não, mas nós não somos donos pelo simples fato de que nós os criamos. Eles são nossos do ponto de vista que nós temos o direito de usufruir, mas principalmente a responsabilidade de criá-los, de formá-los, para que um dia a gente apresente para Deus. Os filhos, pessoal, não são simplesmente um presente que a gente recebe e faz deles o que a gente quiser. Herança do Senhor não é simplesmente no momento que você teve o seu filho, agradecer a Deus e se sentir amado por Deus. Agora você tem que lembrar que, sendo herança de Deus, veio de Deus, é propriedade de Deus, Deus doou, é para que você cuide, usufrua, chame de seu, mas com a consciência de que foi Deus quem deu e pertence a Deus. É aí que a gente entende a fala de Deus para Abraão em Gênesis 22. Me dá o teu filho. E aí Abraão vai lá entregar o filho. Por que Abraão vai entregar o filho para Deus? Poxa, ele queria tanto filho, ele não podia ter, Deus deu. Por que agora Deus está pedindo e ele vai lá entregar? Está maluco? O Senhor me deu, agora por que eu tenho que entregar de volta? Porque Abraão sabe que o filho veio de Deus. E que se Deus deu, é porque a Deus pertence. E Deus não apenas pode ressuscitá-lo, como pode dar de novo. A consciência de Abraão é que veio de Deus. Quantos de nós aqui, papais e mamães, têm a consciência de que essa responsabilidade que nós temos de fazer os nossos filhos amar o Senhor, é porque os filhos pertencem ao Senhor, são do Senhor, estão para nós por direito até um momento em que eles decidirão por Deus ou não. Onde todos nós um dia prestaremos contas para Deus. Um dia você vai estar diante de Deus, mas não apenas você, o seu filho. Então, resumindo, seria mais ou menos o seguinte: Deus nos dá o filho para a gente cuidar, para a gente criar, e a gente um dia vai entregar os nossos filhos para Deus. Faz essa perguntinha para você: que filho você vai entregar para Deus? Imagina se hoje Deus pedisse o seu filho e você chegasse com o teu filho, e chegasse diante de Deus e falasse assim: está aqui, Senhor,
toma que o filho é teu. E Deus falava assim, me dá. Aí o teu filho vira para Deus e fala assim, qual é a tua? Qual é a tua, velho? Você está maluco, menino? Você não me conhece, não? Sou Deus, fui eu que te criei. Ah, estou ligado qual é a sua. Minha mãe sempre falava, eu acho que já em casa, já ouvi bastante pastor falar na igreja sobre o Senhor. Que filho você está entregando para Deus? Quando seu filho estiver diante de Deus, Deus vai conhecer o teu filho. Seu filho vai saber quem Deus é. Aí a grande questão, e eu volto novamente nesse sublinhar, é que antes dos nossos filhos conhecerem a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Porque é impossível que os nossos filhos conheçam a Deus se nós não conhecemos a Deus. Como eu disse na semana passada, é muito possível que o seu filho venha a conhecer a Deus por outros caminhos, por outros meios. Mas isso não é regra, é exceção. A regra é que a base que recebeu é o que vai determinar a sua experiência com Deus. Então a Bíblia diz que a responsabilidade é minha. O modo como meu filho olha para Deus é o modo como eu olho para Deus. O modo como meu filho conversa com Deus é o modo como eu ensinei para ele e aquilo que ele viu em mim. Aquilo que meu filho fala a respeito de Deus tem tudo a ver com o modo como eu vivo com Deus e me relaciono com Deus. O modo como seu filho, como a sua filha experimenta Deus é o modo como nós experimentamos Deus. Aquilo que Moisés disse, eu tenho para lhes dar e ensinar, ele não disse sem antes dizer, vocês querem que seu filho tenha vida longa e próspera? A vida longa e próspera, verso de número 2, está em obedecer todos os seus decretos e mandamentos. Não é saber que tem uma igreja que você pode frequentar. É conhecer a Deus na sua palavra. Não é saber que existe um caminho que é da igreja, que é de Deus e que está lá. É experimentar isso, é ele saber abrir a Bíblia e saber se relacionar com Deus, saber ler e ouvir a voz de Deus, saber falar com Deus, saber buscar a Deus, porque um dia não teremos igreja, um dia será proibido, um dia não teremos acesso ao conteúdo da palavra de Deus, como existe em um monte de lugar. Aí acaba a fé? Se hoje nós fecharmos a porta, será que vai haver fé? Onde que nós vamos encontrar uma palavra de Deus? A Bíblia nos ensina que nós precisamos estar nos relacionando com Deus. E essa relação com Deus independe do lugar que a gente frequenta. Independe de pastor. Independe de cânticos. E aí, fala aí para mim, seu filho consegue adorar se não tiver canção? Nós temos visto momentos em que nem quando tem canção a gente consegue adorar. Eles são reprodutores daquilo que a gente vive, daquilo que a gente valoriza. Pensa bem. Se a gente sempre ensinou que o trabalho é em primeiro lugar, um dia seus filhos farão a mesma opção. E pior, farão coisas que nós não gostaríamos, mas porque um dia eles viram você e eu fazendo isso, eles vão dizer assim, por que eu agora tenho que me deixar de viver a minha vida para fazer a vontade de Deus, sendo que o Senhor sempre, a senhora sempre deixou tudo para viver os seus caminhos. O exemplo arrasta. Por isso que nós somos os responsáveis. Você quer que teu filho ame o Senhor? Você precisa amar o Senhor. Por isso, termino lendo. Para que o seu filho tenha vida longa e próspera. Para que os nossos filhos tenham vida longa e próspera. Ouça, ó Israel, obedeça a tudo quanto o Senhor lhes disse. Assim, verso número 3, tudo lhe irá bem. Você será muito numeroso na terra onde tem leite e mel. Fazendo a ponte para a nossa conversa de hoje. Assim, você terá filhos que amem ao Senhor, terá filhos que adoram o Senhor, como Deus mesmo prometeu. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E todas essas palavras que hoje você aprendeu, coloque em prática, estejam no teu coração, para assim, tendo na sua vida lugar, sendo encarnado na sua vida, papai e mamãe, você possa ensinar aquilo que você vive. E como é que você vai fazer isso?
dedicadamente. Ensine com persistência com seus filhos. Quando é que a gente ensina os nossos filhos sobre Deus? Não é quando a gente leva-os para a igreja, mas enquanto a gente estiver sentado em casa, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nos nossos momentos de prazer, nos momentos de alegria, quando você estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, e dedique-se para que eles aprendam. Amarre como sinal nos seus braços, prenda na testa. É uma expressão, é mais ou menos assim, né? Você tem os outdoors aí, né? Na cidade, tem até as canetas dos nossos irmãos ali. É para lembrar. Olha, tem um dentista na cidade, né? Tem um ortopedista na cidade. Olha o que Deus está falando. É isso que o texto está dizendo. Façam de tudo para que os seus filhos conheçam a palavra de Deus, porque é a única capaz de nos salvar, de nos libertar e transformar os nossos filhos e os fazer permanecer em Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, peço que a Tua palavra alcance os nossos corações de maneira especial. Que nós possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas. E Senhor, assim como hoje nosso coração está muito feliz pelas nossas mamães, que nos amam tanto, Senhor, nós aprendemos na Tua palavra que nós devemos amar os nossos filhos, colocando e apresentando aquilo que nós temos de melhor, que é o Senhor. Coloca isso no coração de cada um de nós, nos ajuda, e que dedicadamente nós possamos fazer com que os nossos filhos aprendam a amar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Mas, Senhor, nós somos fracos, falhos, pecadores. Nos ensina primeiro isso, Pai. Nos ensina a Te amar, a dedicar a nossa vida com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E que os nossos filhos possam ver que a gente ama o Senhor, que a nossa vida está completamente entregue a Ti. Que seja assim, Senhor, que aqui tenhamos famílias que não apenas conheçam o Senhor, mas vivam o Senhor e experimentem o Senhor diariamente. Essa é a minha oração, pela minha família, pela família de cada um dos meus irmãos que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Nós vamos ter uma programação muito especial a partir de agora. Boa noite. Estamos aqui junto com os cordeirinhos para apresentar uma canção especialmente para você, mamãe. Então, escutem com o coraçãozinho aberto, que é para você, tá bom? Com amor e com carinho.
Boa noite. Cadê as mamães? Uhul! Feliz Dia das Mães para vocês. Nós também temos uma apresentação muito especial para vocês. Hoje eu quero fazer diferente. Sempre eu trago uma mensagem, sempre eu falo, sempre eu dedico uma mensagem para vocês. Mas a mensagem maior que eu quero deixar para vocês é um feliz Dia das Mães, que Papai do Céu pode abençoar cada uma de vocês, a todos nós, que vocês continuem sendo uma bênção na vida dos filhos de vocês. A pregação hoje já disse tudo, né? Nós temos que amar, nós temos que cuidar, né? Então, assim, que seja isso. O mais importante, coloque os filhos de vocês na presença do Senhor, que eu tenho certeza que é a melhor herança que Deus deixou para... Certo? Então, eu quero convidar a turminha do Kids para estar fazendo uma apresentação para vocês. Então, um minutinho. Traz o banquinho para mim, por favor. O banquinho. Espera aí um pouquinho, espera aí. Pede ela o banquinho. Só um minutinho, tá? Que ela vai trazer os banquinhos. Isso.
sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança. E agora, mamãe, quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços? Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia
surpresa, você disse assim pra mim. Veio pra mudar a minha vida. Um amor tão puro que eu não conhecia veio existir em mim. Confesso, o medo me atingiu, mas a cada dia que se passa eu sinto que o meu mundo está ficando mais bonito. E é você, neném. Meu amor virou gente e me deixou assim. Cada vez que se mexe
festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor ele não é cego.
Amém, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Mais palmas, mais palmas, mais palmas. Parabéns. Não tem uma... Papai pode chorar também, ó, estão perguntando. Vamos orar, agradecer a Deus pelas nossas mamães. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo presente que o Senhor nos deu, que são as nossas mamães. Eu oro em nome de Jesus para que a tua bênção e a bênção da tua palavra preencha o coração delas nesse momento. Que toda essa homenagem, ó Deus, que as fizeram recordar de todo o trajeto da sua maternidade, possam também levá-las, ó Deus, à gratidão. Diante dos desafios, das dificuldades, mas também das muitas alegrias. Assim como a tua palavra nos ensina, que podem ter vindo dores de parto, mas a alegria na chegada de um filho faz toda a diferença. Por isso, ó Deus, nós desejamos toda a alegria do mundo para o coração de cada uma dessas nossas mamães. Alegria vinda do Senhor. Obrigado por cada um e cada uma que fizeram parte desse momento e que homenagearam as nossas mamães. E com coração grato que nós também entregamos este culto, esta homenagem em nome de Jesus, em nome de Jesus a igreja diz? Amém. Acabou ou tem mais coisa? Acabou? Deus abençoe a vida de vocês, vão em paz, que a graça do Senhor as acompanhe, em nome de Jesus.